Então, primeiro a gente vai fazer só aquilo que é preciso sair de nós. É o que tem que tirar dos nossos pensamentos e do nosso coração, porque senão a graça não entra, tá bom? Então, o que está escrito aqui? Senhor, ajude-me a tirar dos meus pensamentos e do coração a inveja, a preguiça, o amor, a alegria. Tira o amor? Não. É só o que tira. Vocês vão rezar só o que tem que ser tirado dos pensamentos e do coração. A inveja, a preguiça, a mentira, o desânimo, a maldade e a pornografia. A vigia, A decepção. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro, reconhecendo Jesus como Cristo, é fundamental. Essa confissão transforma a vida dos discípulos e nos desafia a refletir sobre quem Jesus é para nós. Jesus declara que edificará sua igreja sobre essa revelação, mostrando que a igreja se baseia na verdade divina. Em Efésios 4, Paulo fala sobre a unidade do Espírito e a diversidade dos dons do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel importante na edificação da comunidade. Paulo também nos exorta a viver dignamente, com humildade e amor, refletindo o caráter de Cristo. O crescimento espiritual é essencial para não sermos levados por doutrinas enganadoras. Devemos buscar maturidade na fé e participar ativamente da vida da igreja. Esses textos nos convidam a reconhecer Jesus como Senhor e a viver em unidade e amor enquanto edificamos sua igreja. Em Efésios 4, 11 ao 16, nos convida a refletir sobre como podemos viver a realidade da Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica, sendo chamados a cultivar relacionamentos baseados no amor e na humildade, reconhecendo nossa dependência uns dos outros como membros do mesmo corpo. Ao fazermos isso, não apenas fortalecemos nossa comunidade, mas também contribuímos para o testemunho da Igreja como um todo, nos empenhando em viver uma união em Cristo e sermos instrumentos da sua paz e amor no mundo. Só usem a mão direita. Esse é o zelo que vocês precisam ter com a igreja, sendo igreja. Meu Deus, amor. Acho que na barriga, né? Não. Calma, você sempre vai descer e vai na barriga. Isso. Agora você pega. Tem que pôr em cima da cabecinha dela. Não. Você passa pela sua barriga e depois você sai sua cabeça. Mas ele está dando aqui. Essa imagem do globo é para mostrar que a Igreja Universal ela está em todo o nosso globo terrestre, né? Em toda parte a Igreja está presente em todos os continentes. O que nos faz ser a Igreja Católica Apostólica? Essa dimensão está intimamente ligada à missão dos primeiros apóstolos, aqueles homens a quem Jesus escolheu, chamou, instruiu e enviou para que pregassem o Evangelho. Portanto, a Igreja é apostólica porque foi fundada sobre os apóstolos, ou seja, ela se fundamenta na fé, no testemunho e no ensino desses apóstolos. O que nos faz ser Igreja Católica Apostólica?
Essa dimensão está intimamente ligada à missão dos primeiros apóstolos, aqueles homens a quem Jesus escolheu, chamou, instruiu e enviou para que pregassem o Evangelho. Portanto, a Igreja é apostólica porque foi fundada sobre os apóstolos, ou seja, ela se fundamenta na fé, no testemunho e no ensino desses apóstolos. É verdade que Jesus criou a Igreja Católica? Sim, todo católico deve saber que Jesus fundou a Igreja Católica quando concedeu a Pedro, o apóstolo, o poder das chaves. Este poder é um poder de ensinar infalivelmente sobre fé e moral, e a autoridade de perdoar pecados. Essa autoridade foi aperfeiçoada e estendida a todos os apóstolos em João 20, 22 a 23. Porque a igreja deve ser santa. A igreja é santa porque é santificada pelo Espírito. Porque nela o pecado foi vencido irrevogavelmente por Cristo e porque em seu corpo se manifesta sacramentalmente a graça vitoriosa de Deus. O arianismo na Bíblia. O arianismo é uma heresia cristã fundada no século IV por Ario. Hiperbispo Alexandrino no Egito. A sua doutrina baseava-se em ensinamentos do primeiro da navegação de Cristo com divindades. O que significa a igreja ser apostólica? A igreja é apostólica porque está fundida na pregação e na oração dos apóstolos, na autoridade que lhe foi confundida pelo próprio Cristo. A Igreja Apostólica acredita na Igreja Apostólica cremos na Trindade excelsa formada por Deus, seu Espírito Santo e seu Filho amado, Jesus. Cremos em Deus, nosso Pai, como Criador desse universo, dessa terra, dos céus e da natureza, de todos os santos e anjos, e das criaturas humanas, sendo um ser todo-poderoso e onisciente, onipresente e onipotente. O que significa dizer que a Igreja é católica? A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A Igreja é católica porque nela Cristo está presente, e é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. O que significa dizer que a igreja é una? A igreja não produz sua essência, ou seja, seu existir, aquilo mesmo que ela é. Se ela não fosse una, ela nem seria, ou seja, inexistia. Ela não é se não for una, ela só é uma, pois vive a comunhão, da comunhão e para a comunhão. Sobre a Igreja Católica. Ela foi fundada por Jesus Cristo, conforme registrado na passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 20, e consolidada após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, com os apóstolos propagando a fé e estabelecendo a organização cristã, mesmo diante de intensas perseguições no início do cristianismo. Qual é a única igreja verdadeira? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a Eclesiologia Católica professa que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo, isto é, a única igreja verdadeira definida como una, santa, católica e apostólica, nas 4 marcas da igreja no Credo Niceno. O que significa Igreja Santa? Uma Igreja Santa, aos olhos da fé, a Igreja Santa quer dizer sem defeito, sem mancha, indefectível, afirma o Catecismo da Igreja Católica. Sua santidade tem origem em Jesus, que está inseparavelmente unido a ela, o próprio Senhor, portanto, a torna santa e, por conseguinte, santificante. Quando se reza o Credo Niceno Constantinopolitano? A primeira é com o Credo Niceno Constantinopolitano. O nome surgiu com a junção dos primeiros concílios da Igreja, em Nicéia, 325, e em Constantinopla, 381. É uma oração um pouco mais longa, pode ser rezada nas celebrações eucarísticas, dependendo do que pede a liturgia.
mas geralmente virá em ocasiões solenes.